A Confederação Israelita do Brasil e outras entidades demonstram preocupação com a retirada do embaixador do Brasil em Israel. Quais são os prejuízos diplomáticos? O presidente da CONIB, Cláudio Lotenberg, participa agora da programação da Jovem Pan. Tudo bem, doutor Cláudio? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Muito obrigado pelo gentil convite, é um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, não só a CONIB, mas outras entidades vêm demonstrando preocupação com essa decisão do governo brasileiro. O senhor acha que é algo temporário, por mais que o governo diga que não vai indicar outro embaixador, ou é algo que pode ser mais estendido enquanto pelo menos durar esse processo da guerra que a gente vem acompanhando, inclusive com a participação do senhor desde o início no ano passado, a partir de outubro? Eu espero que isso seja resolvido num período de tempo mais curto. Mas é bom lembrar que o embaixador já foi chamado há alguns meses. Portanto, neste momento, nada mais é de uma extensão de algo que já vinha acontecendo. Nós lamentamos desde o primeiro momento esse tipo de movimentação e achávamos que realmente existiu aqui, talvez, uma atitude, a meu ver, que contraria muito a forma como o Brasil sempre se comportou em relação ao relacionamento com o Estado de Israel. Uma posição de neutralidade, uma certa equidistância, aliás, querendo sempre participar de uma forma decidida no encaminhamento de uma solução pacífica, que, aliás, é o desejo de todos nós. O embaixador foi chamado, isso é algo que pode acontecer dentro do código diplomático de relação de alguns países, e o que nós estamos esperando nesse momento é que se restabeleça as condições normais de relacionamento entre Brasil e Israel, que aliás sempre foram assim. É bom lembrar que Israel, quando foi criado, aliás foram criados ali 2 estados, Israel e a própria Palestina, teve o papel decisivo do Brasil através do embaixador Oswaldo Aranha. Então eu espero que isso aqui seja rapidamente resolvido. Doutor Lotenberg, o senhor concorda que a pressão internacional contra Israel vem sendo cada vez maior e talvez essa decisão do Brasil corrobore com essa discussão? O senhor acha que essa pressão vai ser suficiente para, eventualmente, colocar um ponto final na guerra? Eu acho que a pressão deveria existir de uma maneira um pouco mais objetiva. Parece até que Israel estaria atuando de maneira deliberada e que não exista algo por detrás disso. Parece que dia 7 de outubro ficou lá atrás, e as razões para isso. Efetivamente, Israel foi atacado por um grupo terrorista que cometeu, sim, um genocídio, matando toda e qualquer pessoa simplesmente por ali estar estabelecida. Mais do que isso, levou cerca de 300 reféns. E parece que a sociedade se esqueceu de tudo isso. É verdade, o Brasil está dando talvez um passo de encaminhar o seu atual embaixador, e eu vi aí uma série de preocupações e manifestações em relação a vários momentos dessa guerra. Mas, no momento em que aconteceu tudo isso, no início, o Brasil se manteve bastante discreto e calado. Então, parece que são 2 pesos e 2 medidas. As pressões internacionais, elas acontecem porque o prolongamento da guerra, e, aliás, ninguém é a favor dessa guerra, ela leva a um desgaste de Israel. Mas é sempre bom se lembrar que Israel está se defendendo de uma organização terrorista. Por detrás dessa organização terrorista, um país, o Irã, que tem aí um fanatismo impregnado em todos os seus movimentos. E, portanto, não é algo que é simples, a pressão realmente internacional é muito grande, mas acho que nós temos que ter uma visão de geopolítica um pouco mais ampla. Não sei o quanto as pessoas, na realidade, se acostumaram e começaram a relativizar aquilo que ali acontece. Para aqueles que entendem e acompanham de perto os episódios do Oriente Médio, as coisas talvez não sejam tão simples como para alguns que preferem julgar os momentos atuais, deixando para trás aquilo que aconteceu e aquilo que foi a razão justamente para o início desse conflito. Agora, doutor, é interessante também que o próprio governo, o próprio gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem sofrendo algumas divisões, inclusive hoje o partido do ministro da Guerra de Israel chegou a cobrar eleições antecipadas. O senhor acha pessoalmente, a figura mais política, falando um pouco mais da política e menos da situação geral da guerra, o senhor acha que o próprio primeiro-ministro exagerou, perdeu a mão em algum momento?
Olha, eu acho que as pessoas, de novo, elas estão sendo um pouco precipitadas nesse entendimento. A situação do primeiro-ministro, ela tem certa instabilidade, se assim podemos dizer, antes mesmo do início dessa guerra, porque Bibi Netanyahu estava querendo ali realizar uma reforma judiciária, que eu não quero entrar no mérito e no teor dessa reforma, mas ela foi muito questionada pela sociedade israelense que ali estava. Quer dizer, havia todo um movimento dentro de Israel questionando um pouco aquilo que o primeiro-ministro vinha realizando. Entretanto, surge o episódio da guerra e o ministro, nesse momento, está defendendo o Estado de Israel. Claro que a imagem dele fica desgastada, porque não existe guerra sem sequelas envolvendo personalidades e pessoas, inclusive civis. Então, esse desgaste vem se acentuando, o período se prolonga, questionamentos internos dentro do próprio gabinete de crise. Então, nós estamos prevendo, e eu vejo que neste momento, por aquilo que a gente assiste em termos de aprovação, um desgaste muito grande do primeiro-ministro de Israel. Por outro lado, não acho justo culpá-lo por isso. Eu acho que no quesito segurança, e eu quero particularizar muito bem, no quesito que envolve a defesa de Israel em relação a uma organização terrorista, porque isso, no fundo, é o que é o Hamas, talvez o primeiro-ministro não seja tão desaprovado como alguns aqui colocam. Agora, de novo, quer dizer, uma guerra, aí uma série de consequências envolvendo população civil, é claro que esse desgaste existe e um questionamento dentro de uma perspectiva interna, e não podemos deixar de lado, né, é uma sociedade política. E toda a sociedade política nem sempre se deixa levar por questões tão estruturantes. Existem oportunismos compensatórios. E eu acho que é dentro dessa leitura que nós temos que avaliar a situação e o momento que o primeiro-ministro passa na sua governabilidade. Dr. Cláudio Luttenberg, presidente da CONIB, como sempre, muito obrigado pela participação, por debater esse tema importante aqui conosco na audiência da Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar com vocês. Obrigado.